paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, muito bom dia. Estamos chegando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador com mais um programa na visão espírita. Eu, Marília, Kátia, toda segunda-feira nós temos um compromisso com você de estarmos sempre aqui trazendo aí a reflexão sobre um tema, sobre uma página, sobre um livro, né? E a gente agradece a Deus sempre em primeiro lugar, a Jesus por ser nosso modelo e guia e a você por estar sempre do outro lado e nos incentivando nesse trabalho. Então fica aí o nosso bom dia para você, com o desejo de realizações, de amor, de carinho, de aprendizado. A nossa querida Kátia, nós desejamos um bom dia especial, ela que está passando pelos desafios da vida e problemas pessoais, mas a gente sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, né? E com certeza logo, logo estará conosco aqui. Ok? Nosso bom dia e nosso abraço. Nossa querida irmã Kátia Martins. Bom dia, Marília. Bom dia você que está do outro lado, bom dia você que nos ouve ou que nos ouvirá no ao vivo ou no gravado. Mais uma semana que se inicia, que possamos ser perseverantes no nosso ideal, agradecendo sempre a Deus por estarmos aqui mais uma vez, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, de muitas bênçãos, reflexões e aí práticas do bem. Paz e luz com Jesus sempre. Muito bem, então vamos tirar a nossa pequena mensagem, fazer a nossa prece de introdução, de entrada, né? E logo em seguida estaremos aqui lendo o tema para vocês. Tiramos aqui a mensagem do livro de Lorival Lopes, Sementes de Felicidades. Livre-se das amarras. Você bem que gostaria de pensar com mais liberdade, aprimorar o seu viver e entender melhor os acontecimentos. Uma concepção materialista do mundo, porém, embaralha as suas ideias. O materialismo entorpece e subjuga a sua mente. Busque o lado espiritual e tudo se modifica. Abre-se novos horizontes e dilata-se o entendimento. Nasce a felicidade. Viver o clima da espiritualidade é respirar fundo a liberdade. Essa mensagem vem nos falar de como nós temos que ter esse equilíbrio entre o material e o espiritual. É natural que nós, como seres encarnados que vivemos aqui, temos os nossos compromissos com a sociedade, nós não podemos descartar o lado material, uma vez que o material nos favorece de alguma forma para que nós possamos honrar os nossos compromissos. No entanto, o espiritual é que nos leva realmente ao nosso grande objetivo, que é o aprimoramento, que é o autoconhecimento, as dilatações das nossas capacidades, inclusive
espiritual. Basta a gente lembrar lá do curso, quando a gente começa a fazer um curso, que às vezes a gente fala, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não. Então, eu nem sei por que eu estou aqui, que eu não sou médium de nada. E no decorrer do curso, a gente vai com o conhecimento na prática e com o autoconhecimento, a gente vai identificando algumas questões em nós que a gente vai percebendo que todos nós, como bem diz lá no livro dos espíritos, dos médios, que todos nós, em maior ou menor grau, somos médios. Então, é mais ou menos por aí o caminho. E que todos nós temos essa possibilidade de contribuir com o mundo espiritual, fazendo essa ponte entre o material e o espiritual, auxiliando aqueles que, assim como nós, também passam por dificuldades, por sofrimentos. Mas o grande objetivo é esse, ainda que a gente corra atrás das coisas materiais para que a gente viva tranquilamente e honra nossos compromissos com a sociedade, mas que a gente vai aprimorando, melhorando, estreitando ainda mais os nossos conhecimentos e laços espirituais, para que um dia, no momento exato que formos chamados, já que nós sabemos que o desencarne é certo, nós estarmos um pouquinho mais preparados para quando esse momento chegar, levando aí algo de bom na nossa bagagem, né? Porque o que temos na nossa bagagem hoje, se formos fazer um exame de consciência? Então, a gente pode aí, temos uma lista infinita eu não diria qualidades, mas de algo que a gente vem adquirindo ao longo das nossas encarnações para levar na nossa bagagem, que é o autoconhecimento, é a compaixão, é a piedade, é a gratidão, a generosidade, é a paz, a compreensão, é o perdão. Então, tem várias coisas aí que nós possamos estar aí vendo e avaliando se nós já temos na nossa bagagem, para quando partirmos daqui, sair um pouquinho melhor do que quando chegamos. Então, que nós possamos aí refletir sobre essa pequena mensagem de hoje, que, por sinal, ela está intercalada com o tema do que vamos aqui refletir há pouco, do livro O Espírito da Verdade, como todos aqui que nos acompanham sabem que nós estamos fazendo, né, aleatoriamente, as mensagens, refletindo um pouquinho nas mensagens desse livro, que são narrativas e explanações de Emmanuel, de Meimei e de diversos outros espíritos, e também intercalado com o Evangelho, que vai abordar com o tema 18, capítulo 18. Então, que nós possamos, assim, mais uma vez, agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, pelo dom da vida, pela família que nos confiaste, que nós possamos sempre ser dignos de honrar nossa família e sermos merecedores. Vamos agradecendo a Jesus por ser o nosso modelo e guia, por ter nos ensinado na prática o sentido da vida, da abnegação, da renúncia, do perdão ao próximo, do amor incondicional. Agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa sempre nos abençoar, nos fortalecer, nos cobrir com seu manto azul de luz, nos dando todo o amparo de mãe. Agradecendo também aos nossos mentores individuais, ao mentor dessa rádio, que possa estar sempre amparando e orientando a todos os colaboradores
E assim nós já vamos agradecendo a Ti, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que nos é dada no decorrer da nossa existência, para que nós possamos ter esses olhos de ver, sentir o momento, a hora, as oportunidades que batem à nossa porta. Não estamos aqui falando de oportunidades materiais, mas das oportunidades espirituais, que são aqueles que às vezes chegam até nós necessitados de uma palavra amiga, de um copo de água, de um pão, que nós possamos ter essa sensibilidade de perceber, de auxiliar, de doar o melhor que existe em nós. E assim nós já vamos te louvando, Pai, oração que o seu Filho amado nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então temos aqui a nossa querida Vera, né? Verinha Lígia, Vera Lígia, já nos dando um bom dia, paz e luz a todos. Bom dia. Bom dia, querida Vera. Temos também a nossa querida Célia Zacarias, Bom né? dia, Bom dia, Célia. excelente semana a todos. A paz de Jesus esteja conosco. Amém, né? É isso aí. E hoje, como bem disse a Marília aqui, nosso tema de hoje tem o título de Muralha do Tempo. A conjugação com o Evangelho, no capítulo 18, né? No item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. É uma passagem na Bíblia de Mateus, que está lá no capítulo 7, no versículo 13, né? E Emmanuel, essa mensagem que nós estamos trabalhando, lendo aqui hoje é de Emmanuel, e ele traz palavras bem definidas aqui sobre o comportamento nosso, sobre essa passagem, né, a explanação dessa passagem, no que chamamos de porta estreita ou porta larga aqui. Ele diz assim: em nos referindo à semelhante afirmativa do mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem cruzada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica contradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam, sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertence à muralha do tempo, situada à frente de todos. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação.
O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha. Pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga do círculo da viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na idolatria alvitante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo, da dádivas, da felicidade maior. Emmanuel. Então, meus irmãos, é uma linda mensagem aqui, que, como bem diz, que é a explanação de Emmanuel sobre os fatos e acontecimentos da vida, né, que é peça obrigatória para todos nós, né? Uma vez que a evolução, a reencarnação tem um único objetivo de nos fazer, de nos trazer, fazer evoluir, né, dentro do progresso. Mas muitos são os obstáculos que nós encontramos, como também as facilidades que temos para adentrar nas tão faladas portas. Seja ela a porta que passa, né, pela correria, que passa multidões, ou seja ela aquela porta bem estreita, afunilada, onde poucos conseguem acessá-la, porque é a porta que nos leva ao caminho do bem, ao caminho do amor, a busca desse reajuste pelo qual estamos sendo processados diariamente, né, com esse reajuste, e que não é um processo tão simples. Nós sabemos que para adentrar no caminho do bem, para exercer o amor, a gente encontra dificuldades, encontramos desafios a ser vencidos, né, impedimentos, barreiras. Mas nós confundimos as coisas. Nós achamos que para entrar no caminho do bem, nós vamos simplesmente exercitar a nossa vontade. E não é bem isso. Não basta só a vontade e o querer. É um conjunto de acontecimentos que surgem para impedir com que esse trabalho seja exercido. Quem atua em trabalhos, já tem aí uma determinada experiência sobre isso, sabem que tem dias que você não tem a mínima vontade, né? Por que isso? Porque para aqueles irmãos renitentes na causa ainda, né, ou na passagem dessa porta larga, muitas coisas não são interessantes. É aqueles que aprazem, que jazem dos sentimentos negativos que ainda carregamos, que utilizam dos nossos pensamentos para tal ações. E como vencer, como quebrar essa barreira, como vencer essa muralha, como diz aqui mesmo na mensagem. No dia a dia, é preciso a perseverança e a oração. Para seguir, pautando aí as necessidades. As necessidades não do outro, mas aí é um momento de necessidade nossa, porque é nós que temos que sair desse marasmo, dessa acomodação, dessa inércia, né? Para ir em busca daqueles que também estão na mesma sintonia de nós, buscando algo de útil, buscando algo de iluminação.
Eu me recordo de muitas pessoas, de muitos espíritos que foram fazer seus trabalhos, né? Tem pessoas que não estão nem entre nós mais, como foi o caso do nosso querido Chico, que ele encontrava muitos desafios, mesmo tendo toda a espiritualidade a seu favor. Mas, como o outro, ele era um ser encarnado na época e vivia também desafios da Terra. O próprio Cristo, quando passou entre nós, com toda a sua grandeza espiritual, teve dificuldade para conduzir o rebanho. Os tempos hoje, tempos diferentes, tempos modernos, tempos de muitas facilidades que nos induzem ou nos atraem, né, para outros caminhos, porque nós temos meios rápidos de fazer as coisas acontecerem. Mas é preciso que se diga que a evolução espiritual, ela não tem essa rapidez toda, ela não tem esse poder né, de salto quântico, como na física. Ela simplesmente é gradativa. Aos poucos nós vamos processando esse aprendizado, vamos trabalhando em nós mesmos, vamos buscando as orientações para adentrar essa tão falada porta, essa tão falada simbologia do Evangelho para nós hoje, que é a porta estreita, pela qual todos nós que vamos passar, todos nós, é meta de todos nós atingirmos essa porta, para alcançar o desencarne, para alcançar a vida futura, para estar em planos, em dimensões melhores no plano espiritual. Então, aos poucos nós vamos trabalhando, nós vamos vivenciando essas experiências. Somos seres espirituais em momentos encarnados aqui, num corpo material. Como bem disse a Marília na mensagem, não vamos ficar à mercê do materialismo. Nós podemos viver e o material nos servir. Agora, uma vez que nós ficamos agregados, apegados às coisas materiais, dificultamos o nosso caminho espiritual. Como diz o próprio Evangelho, não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon representa tudo aquilo que é de material. Nós não estamos dizendo que o material não seja útil. O material conquistado com o suor do nosso trabalho, com os nossos esforços, vem também nos auxiliar no crescimento. No entanto, é preciso discernir, é preciso separar as coisas. Material é transitório, é efêmero, é tudo aquilo que fica. Espiritual é o que deveremos buscar para a nossa vida, porque esse carregamos no ser, no consciente da alma, e é onde nós vamos ter os reajustes para quando desencarnar, encontrar equilíbrio, desencarnarmos, encontrar o equilíbrio entre a vida física e a vida espiritual. Então, o Evangelho diz que as portas, elas são largas, mas que traz muita dor, sofrimento e ranger de dentes. Esse ranger de dentes é exatamente o desafio da dor, o desafio do sofrimento. Então, com as facilidades, como disse aqui hoje, nos meios que nós temos que prestar bastante atenção naquilo que estamos buscando, naquilo que estamos praticando. O Evangelho diz que, em tempos modernos, até os escolhidos serão confundidos.
não venhamos a ter negociatas com as coisas de Jesus, com o Evangelho. O Evangelho é o remédio santo da cura das nossas almas. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Marília e depois retornaremos aqui, né, para dialogarmos um pouquinho mais, mas é sempre isso. A advertência de Emmanuel é em relação às facilidades a qual nós encontramos no caminho e que às vezes nos desvirtuam do propósito, a qual nós fizemos compromissos, e não compromissos já encarnados, mas compromissos da vida, para a vida, ainda no plano espiritual. Bem, vamos lá. E aqui eu vou trazer um pouquinho, né, do Evangelho aqui sobre o item 3 do capítulo 18, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita, entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrares pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então, recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Então, vou parar um pouquinho por aqui, e só lembrando, né, e isso vale, é claro, que acima de tudo para eu mesma que vos falo aqui, que o fato de estarmos falando em nome do Cristo, ou às vezes até exercendo um trabalho voluntário em nome do Cristo, isso não significa, isso nós temos a chave ou a passagem da porta estreita, porque em nada adianta a gente fazer um papel, uma representação de 1 hora ou 1 hora e meia dentro de um templo, de uma casa espírita, de uma igreja, de qual seja que for a denominação, se nós não estivermos realmente engajados nesse propósito de mudança interior. Acabar de fazer aquele trabalho onde colocamos as nossas máscaras, fazemos de conta que está tudo muito maravilhoso, e ao sair dali, já estamos falando do irmão ali que deu o passo errado, que não, as mãos não estavam na posição correta, ou que isso, que aquilo, como se as mãos ou a posição do passe fosse o principal, uma vez que nós também estudamos e sabemos que o que diz tudo é o pensamento. E a posição da mão nada tem a ver com o passe. Isso não vai diminuir o efeito do passe, uma vez que nós podemos estar em nossos lares e transmitir um passe mentalmente para alguém que está em outro estado ou em outro país. E essas energias vão chegar, porque o que comanda é a força do pensamento. A mão é só um ritual que nós aprendemos e que deve ser daquele jeito, padronizado,
Mas isso em nada vai tirar o efeito do passe. Aquele nosso irmão que recebeu o passe e a mão não estava ali na altura do plexo solar ou do qualquer outro chakra, isso não vai diminuir o efeito. Ele recebeu o passe da mesma forma dos outros, até porque nós somos um instrumento falho. O verdadeiro passe não é nosso, é da espiritualidade que está ali, que tem mãos luminosas que por sobre a nossa está ali aplicando o passe. Então, o médio de verdade, aquele médio de visão, ele sabe, de evidência, ele sabe que nós somos instrumento. Então, enquanto nós mentalizamos o passe, a equipe espiritual do passe já está ali aplicando o passe. E às vezes nem é no plexo solar ou no gástrico, quando nós colocamos a mão. Às vezes é até naquela região que está enferma mesmo que eles aplicam o passe. Que tem alguma enfermidade que nós, como falhos, nós nem sequer sabemos da existência daquele problema que aquele nosso irmão está passando. Mas a espiritualidade sabe e aplica o passo exatamente naquele lugar. Então, constância e também presença não significa necessariamente um trabalho bem concluído. Significa a nossa mudança de postura, de pensamento, porque tudo nasce do pensamento, como eu sempre falo, repito, quantas vezes for necessária. Nós não fazemos nada sem antes pensar, e quando não pensamos com calma, ou estamos com o que hoje em dia está muito comum nessa correria, e com a tecnologia, a síndrome do pensamento acelerado, pode observar que quando nós estamos pensando em uma coisa e maquinalmente fazendo outra, aquilo ali tende a dar errado, porque nós não estamos concentrados no que estamos fazendo. E nós devemos estar sempre em constante vigilância para que estarmos mudando a nossa postura, o nosso pensamento. Essa porta a qual Jesus se refere, ali no livro, né, que fala das muralhas do templo, trazendo como exemplo a porta física mesmo, que ela serve de passagem de um ambiente para outro. A gente abre a porta aqui do nosso portão, sai para a rua, dá acesso ali a ver centenas de pessoas, a porta do nosso lar, que nós abrimos para entrar, para sair de um ambiente para outro, mas isso aqui é muito mais do que isso, é mais grandioso do que essas portas físicas, porque fala da porta espiritual. Se nós estamos realmente nos deixando bagagem, eu estava falando do que temos na bagagem, né? Mas para que nós adentrarmos nessa porta estreita, nós temos que ir deixando bagagem. Tirar da nossa bagagem pesadíssima aquilo que não nos serve no campo espiritual, que é essas coisas desnecessárias, né? A gente pede a Deus pelo dia de hoje, que é o alimento de hoje, o pão de hoje, mas aí a gente quer acumular para o amanhã, para depois, para o ano inteiro, até por se brincar, até para o ano 2030, se nós nem sequer sabemos se estaremos lá. Uma vez que Jesus nos promete que os pássaros não plantam e não colhem, e, no entanto, nunca lhe faltou o alimento. Mas nós temos essa, eu não diria nem que é mania, é uma viciação. São dificuldades que nós trazemos de outras encarnações, o acumular. Então, nós acumulamos, e acumulamos não só as coisas materiais, mas acumulamos pensamentos, acumulamos negatividade, críticas excessivas. E essas
tudo isso aí, essa somatória, vai nos distanciando dessa porta estreita, porque ao invés de fazer essa autoavaliação do que nós estamos precisando descartar da nossa mala, que já não nos pertence, não nos serve mais, vai ficar pesada na hora de partirmos daqui. Nós vamos pegando mais uma bagaginha aqui e acolá e enfiando na mala. E vamos achando outro pacotinho e enfiando na mala. E quando vemos, estamos andando curvado, literalmente curvado. Porque é o que nos pesa. O que nos pesa não é só os anos, não é só a falta de postura correta, são os excessos de bagagens acumuladas, de cargas espirituais que carregamos. E cargas essas que às vezes nem são só nossas, além das nossas, pela nossa falta de vigilância, são agregadas daqueles nossos irmãos que já partiram, mas comungam da mesma ideia que a gente, e encontram na gente essa força poderosa para estar associando. E aí nós vamos, além de carregando a nossa, carregando as deles também. E quando vemos, estamos ali, ó, corcunda, de tanto carregar bagagem, e bagagens desnecessárias, que não nos aproxima de Deus, não nos aproxima do Cristo, não condiz com o que nós já aprendemos um pouquinho do Evangelho, e vai nos distanciando do nosso propósito maior, que é a nossa evolução espiritual, que é a nossa melhora. Porque quando se fala ali no livro algo sobre essas... Um trechinho aqui, bem que eu li aqui, e que fala eu não estou encontrando aqui porque eu não grifei, mas fala dessas repetição. Então, Emmanuel não, André Luiz, ele fala em um dos seus inúmeros livros, através da psicografia das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, que nós estamos aqui nessa passagem pela terra como aquelas árvores que poda e ela brota. Ou seja, desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, fazemos 1001 reflexões sobre o que fizemos aqui, o que falhamos, estamos dispostos a melhorar, a reencarnar, a passar pelos desafios, pelas dificuldades. Aí, quando chegamos aqui, que mergulhamos na carne, que temos o véu do esquecimento, aí recomeça tudo de novo. E aí brota, né? Como a árvore, ele compara com a árvore, brota. Aí vem a necessidade excessiva, nós temos cada vez mais necessidades desnecessárias, porque acumulamos cargas de necessidades. Aí nós fazemos uma lista do que precisamos, quando, na verdade, nós precisamos, sim, do básico para viver, umas 2 mudas de roupa, se a gente for pensar assim, bem radicalmente, friamente, umas 2 mudas de roupa. Precisamos de alguma reservinha, né? Porque às vezes os imprevistos acontecem, nem sempre o sistema público nos socorre na hora necessária, quando temos uma dor ou um problema mais grave. Então, é claro que a gente tem que correr para o particular, para que sejamos atendidos com rapidez, porque pode não ser nada grave, mas e se for para esperarmos 6 meses, 1 ano, para um exame sair e comprar o nosso medicamento? Mas nós queremos mais e mais, e a nossa lista de necessidades vai crescendo e vai crescendo.
Aí o outro troca de carro, eu quero trocar, porque o meu não é igual e é mais velhinho e não tem a mesma ou a mesma capacidade. Eu não entendo de carro, mas é só um exemplo. Aí o outro tem uma casa luxuosa, a minha já não serve mais. Eu quero um modelo igual. Aí o outro trocou o sofá e eu quero o sofá igual. Competição. Exato, é realmente uma competição. Aí a mulher lá, né? É só exemplo, gente, tá? Colocou o silicone, eu quero colocar silicone. Então, E a coluna, como é que fica? exato, né? E aí esquece da coluna. Daí a pouco coloca o silicone e tem que ir para o Operar a coluna. ortopedista tratar da coluna. Então, nós vamos criando necessidades desnecessárias que não agregam à nossa vida e principalmente ao nosso objetivo principal, que é o campo espiritual. Então, quando nós vamos descartando essas necessidades e vamos focando no nosso crescimento, melhorando a nossa postura perante a sociedade, e lembrando que essa postura começa na nossa família, porque a nossa família é a nossa sociedade miniatura. E é daqui, de dentro do nosso lar, é que saem os homens para fora, para a sociedade. Se nós não exercermos esse nosso papel de pais, de amigos, de professores, de educadores, e não de carrascos. Todo ato traz consequência. Exatamente. Aí o que nós vamos inserir na sociedade o quê? Aqueles seres irresponsáveis cometendo atrocidades, e aí muitos vão dizer, mas o pai e a mãe são tão boas pessoas. Mas e o exemplo? Isso não quer dizer que o fato de o pai e a mãe serem boas pessoas e darem bons exemplos, que não sairão pessoas desonestas para a sociedade. Respeita-se a individualidade. Exatamente, porque nós sabemos do livre-arbítrio que cada um traz consigo e das predisposições. Então, nós estamos falando aqui em seres desencarnantes e que traz consigo as suas tendências ou as suas predisposições. E uma vez encarnado, e quando chega na maioridade, que nós falamos que são os períodos, né? A cada 7 anos tem essa eclosão, que vai do 0 aos 7 anos, que é a primeira, segunda infância, depois vai dos 7 aos 13, e aí já a adolescência, ou a pré-adolescência, dos 7 aos 21. E aí o caráter está formado. O ciclo, né? O ciclo, fecha-se um ciclo. E aí nós não podemos mais fazer absolutamente nada. Então, se faz necessário que cada vez mais aquela criança que a gente observa, que já traz consigo algumas dificuldades e que mostra isso desde muito pequeno, que a gente vai podando isso de alguma forma, para que toda essa energia, tudo isso seja canalizado para algo do bem, para uma coisa boa, para ir moldando o caráter desse irmãozinho que está no papel de filho, mas que é o irmão de caminhada. E que Jesus e que a espiritualidade que o nosso Pai nos confiou para que ele nos chamasse de mãe, de pai. Então, cabe a nós devolver à sociedade, entregar para a sociedade, devolver a Deus esse ser melhor do que quando ele encarnou, do que quando nós recebemos ele no ventre, porque passou pelas nossas mãos. E nós devemos sempre honrar o nosso papel. Porque é muito claro também quando fala, e eu não sei se é no Evangelho que fala, acho que é, né? Honrar pai e mãe que fala, Sim. que um dia seremos convidados, seremos chamados
e vai ser pedido conta e que Deus vai nos perguntar: o que fizeste do filho que te confiei? Então, imagine só o nosso papel. O nosso papel como pai, como mãe, como tutores desse ser que, antes de estar nosso filho, é filho de Deus, e que Deus confiou, porque sabe que nós temos ajustes a fazer e que também temos essa, eu não diria capacidade, porque a capacidade vem de Deus, mas Ele vai nos capacitando à medida que nós vamos aprendendo, estamos dispostos a aprender, pedimos a Ele a capacidade, a sabedoria para ir trabalhando com esse ser, que às vezes é aquele mais difícil que tem na família, mas é o que mais precisa de amor, de atenção, de cuidado, de reparação, de ir, olha, cortando as asinhas, as arestas, porque é aquele que às vezes nos enfrenta de igual para igual, mas que nós temos que, olha, no momento que está exaltado, ao invés de gritar mais alto e dizer, olha, eu sou a mãe, eu sou a dona da casa, aqui que manda sou eu. É hora de olhar nos olhos e falar, filho, filha, o que está acontecendo? Eu só tenho amor para te dar. O que é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Por que você está assim? Que desespero é esse? Por que essa gritaria? Por que esse nervosismo? O que eu posso te ajudar? Porque aí você literalmente, você não, nós, né? Desarmamos. Nós sabemos que quando chega a esse estado de fúria, de enfrentamento, esse nosso filho ou filha, ele não está só. Ele também tem as companhias. Tem mentes que estão interligadas com a dele, mas é onde nós desarmamos. E ainda que ele não queira, a gente a puxa para a gente, dá um afetuoso abraço, e naquele abraço a gente faz uma oração em silêncio. E lembrando sempre que para esses nossos seja filhos, irmãos, seja quem for na nossa família que esteja com maior dificuldade, a gente também ainda pode, em silêncio, no silêncio da noite, já bem mais tarde, que a gente sabe mais ou menos que é um horário que aquela pessoa já esteja dormindo, a gente sentar, fazer uma oração e conversar com aquele nosso irmão. Porque quem está dormindo é o corpo. O espírito está ali e nós chamamos e ele, de alguma forma, ainda que ele não venha até a gente, mas ele sentirá as nossas orações, a nossa conversa, as nossas vibrações de amor, de carinho. Pode até ser que ele não vá mudar por causa disso, mas o mais importante, a nossa parte, a gente sempre faz. É importante a gente sair daqui sabendo que nós cumprimos o nosso dever. É natural que a gente nunca vai saber, porque nós não viemos aqui com manual de instrução para saber até que ponto nós estamos fazendo certo ou errado. Mas, diante dos ensinamentos do Evangelho e do exame de consciência, nós também podemos tirar uma conclusão se estamos no caminho certo, ainda que tenha aquela mais de erro, de acerto, para mais ou para menos, porque nós não podemos, seria muita pretensão e vaidade da nossa parte dizer assim, eu estou fazendo tudo direitinho. Quem disse que está? Talvez na nossa, né? No nosso entendimento, No nosso entendimento nós estamos, mas talvez diante da espiritualidade nós não estamos fazendo nenhum por cento do que nós temos essa capacidade de fazer e do que é possível fazer. Mas talvez também dentro da nossa pequenez, da nossa mente ainda muito fechada, nós estamos fazendo o melhor que podemos.
mas é importante sempre estarmos assim alinhados com o Evangelho no nosso pensamento, no nosso proceder, na nossa postura, que às vezes ainda é mais fácil perder entre aspas aí, né? E eu estava, inclusive, até comentando ontem aqui com o Delcio, às vezes é preferível você se sentir assim, nossa, eu perdi. Não, a gente não perdeu, porque às vezes junto com aquilo ali vai energias negativas, sabe? Então, faz bem para o outro, deixa o outro. É melhor assim. Não, nós não perdemos. Nem sempre o ganhar é ganhar de fato. Mas é importante nós estarmos assim, caminhando de braços dados com Cristo e como? Através do Evangelho. Porque o Evangelho é esse roteiro seguro. Embora a gente fale que a gente não tem manual para seguir, mas hoje nós temos o Evangelho. Então, quem anda com o Evangelho, quem está alinhado com o Evangelho, se eu falar que nós fazemos 100%, é claro que seria uma grande verdade, inverdade, tá, gente? Mas fazendo o que é possível dentro da nossa possibilidade, nós sabemos que o caminho é esse. E quem sabe, nas próximas encarnações, viemos um pouquinho melhor do que essa, para darmos continuidade, para que não ficarmos aí, né? Como bem André Luiz fala, daquelas árvores que são podadas e brotam, sempre repetindo as mesmas dificuldades. São ciclos viciosos, difíceis de serem liquidados, difíceis de serem sanados. É interessante a gente analisar as colocações que você bem ponderou aqui, as questões também que algumas perguntas que nós temos, né? Está constantemente não fazendo ao outro, né? Fazendo nós mesmos. Porque são os acontecimentos, os porquês das coisas, né? Porquês das coisas. De repente, ao invés de por que comigo, né? Por que isso acontece comigo? De repente, uma análise que a gente tem que fazer é porque a gente sabe que nada é por acaso, tudo, né? Tudo tem uma razão de ser. E todo ato gera uma consequência, gera uma. Né? Então, a gente perguntar os acontecimentos, os fatos, até mesmo pelos desequilíbrios. Nós falamos dos nossos filhos e se não nos faltou a base, né? Quando a gente vai fazer um curso do nível superior, naturalmente nós temos que estar preparados na base, que assuntos vão diversos, da base até ali onde nós estamos almejando. Na vida não é diferente. A base vai influir lá né, naquele futuro, não longínquo, mas naquele futuro, na comparação com a universidade, a base dos nossos filhos, que é a base que nós passamos. Se a nossa consciência está tranquila de que nós fizemos o melhor de que podemos fazer, é natural que as consequências de escolhas deles também serão pautadas nas bases que receberam. E aí, muitas das vezes, como diz meu filho, ele era adolescente na época, eu muito preocupado com as situações de escolas, das drogadições, de tudo, e ele às vezes muda de uma escola para outra, naquela mudança toda, a preocupação natural eu acredito que natural em todos os pais, né, que prezam, que zelam pelos seus filhos, e ele sabiamente me disse assim, pai, eu só preciso aprender uma coisa, a gente não usa droga não é por causa dessa ou daquela escola, a gente não usa droga porque está na nossa Constituição, o Senhor nos ensinou que droga, já chama droga, droga é algo que não nos faz bem, porque nessa ou naquela outra, sempre vai ter alguém que vai estar usando. Ou seja, preparar os nossos filhos para enfrentar as dificuldades de frente a frente. Em qualquer circunstância. Porque às vezes fugir das dificuldades não é o caminho. É peitá-las, né?
educar, preparar os nossos filhos para essa educação. E aí sim, nós vamos ter gerado, criado cidadania, futuros homens de bem para o nosso universo, para a nossa sociedade. É o dever do pai, da mãe, estruturá-las, essas bases. Já que nós temos um acordo, vamos dizer assim, para não dizer um contrato assinado no plano espiritual, que é um primeiro registro daquele espírito que vai chegar através de nós, e nós vamos criar a carne, o corpo físico, mas o espírito já está criado. Então, nós temos esse contrato do plano espiritual, esse registro, a qual nós vamos levar à frente. E depois entregar à sociedade, entregar a Deus, entregar a vida. É isso. Eu acho que é o compromisso que nós temos conosco mesmo. A consciência. Não há mais nada no mundo, eu acho que tranquilo, do que uma consciência ajustada nessa percepção de amor. Então é isso, meus irmãos. Mais dificuldade nós todos teremos. Dessa ou daquela natureza. E aí a gente confunde a dificuldade porque não temos capital, não temos verbas. Mas aí, quando a gente eleva o nosso olhar mais além, nós vamos saber que lá no palacete, lá no palácio, também tem um ser que passa pela dificuldade, embora tenha uma coroa de ouro, mas ele passa pela dificuldade. Percebe como as coisas são, né? Às vezes as coisas não são tão simples como nós imaginamos. E na nossa pobreza espiritual, nós achamos que somente o dinheiro e o capital é que vai resolver as dificuldades, Trazer né? soluções. Quando não, né? Quando não. Ao contrário, às vezes traz mais desequilíbrio, mais desajuste, mais falta de união do que as dificuldades. Muito bem. Então, meus irmãos, estamos já nos momentos finais do programa. A nossa querida Vera, né? A Célia, nosso querido irmão Ivan Augusto, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, já aqui conosco, nos prestigiando. Um abraço ao querido irmão, que a paz e luz esteja com você, com sua família, com todos, né? E assim nós vamos dando por encerrado esse programa de hoje, agradecendo sempre a Deus em primeiro lugar. Agradecendo a você que está conosco, que nos incentiva nesse trabalho, que participa desse trabalho conosco, né? Levando aí o entendimento, levando o evangelho, essa semente que será germinada em todos os corações, para que Jesus possa reinar na vida nossa. É preciso a gente aceitar os seus ensinamentos, viver os seus ensinamentos, limpar o nosso coração, que é a casa da morada de sentimentos bons. Então, eu já vou aqui me despedindo, agradecendo a todos, que possamos estar reunidos na próxima semana, né, com mais um programa Visão Espírita. Meu abraço, meu carinho e paz e luz aí a todos. Também já agradeço, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, a Jesus, por ser nosso modelo e guia, por estar sempre de mãos dadas no meu dia a dia, sempre me dando orientações práticas e lúcidas através do seu evangelho, agradecendo também a toda a espiritualidade, ao meu companheiro de vida, de jornada, de trabalho, acredito que de muitas vidas, agradecendo também às nossas irmãs que estão aí, ao nosso irmão Ivan Augusto, a todos que nos ouvam, que nos ouvirá posteriormente, a nossa querida e amada irmã Kátia,
que por hora está um pouquinho, né, afastada com seus cuidados lá com a mãezinha dela, que Jesus e Maria Santíssima, em sua infinita misericórdia, possa estar amparando as duas, abençoando, fortalecendo. E agradeço a todos vocês, que possamos ter uma semana aí de muitas reflexões, de dever cumprido, né? À medida do que é possível, o que não é, semana que vem a gente recomeça, a gente vai fazer novamente, mas o mais importante é saber que o hoje realmente é um presente de Deus, que nós temos a possibilidade de começar o nosso dia e já com aquela determinação de fazer o nosso melhor e quando os desafios surgir, a gente lembrar um pouquinho de tudo que nós falamos aqui, do que lemos no Evangelho, o que a mensagem trouxe para a gente, e respirar fundo, contar até 10, para que a gente não fale ou não faça algo e venha se arrepender. Que nós possamos sempre ter esse respirar profundamente antes de falar algo. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Paz e luz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.